A tireoide é responsável pelo equilíbrio do metabolismo. Quando existe desequilíbrio da função da tireoide, o nosso corpo sente e os efeitos manifestam-se. Saiba porquê em Dicionário da Saúde. Pessoas com hipotireoidismo apresentam sintomas associados a um metabolismo lento. A patologista clínica Ivone Mirpudes, especialista em anti-envelhecimento, está connosco. Olá, doutora Ivone. O hipotireoidismo é muito frequente, no entanto, por vezes as pessoas nem dão conta. Porquê? Qual é a prevalência? A prevalência varia de 10% a 85%, consoante nós tenhamos em conta critérios laboratoriais ou critérios clínicos. É mais frequente com a idade, sendo que com a idade nós temos menos produção da hormona tireoideia, temos menos receptores para as hormonas tireoideias e menos sensibilidade às hormonas tireoideias. Se nós tivermos em conta apenas os critérios clínicos e não os critérios laboratoriais, dado que pode haver análises completamente normais e a pessoa ter os sinais clínicos e com esse é que nós devemos fazer o diagnóstico do hipotireoidismo, a prevalência chega a ser 85% na população adulta. Quer isso dizer que as análises não são fidedignas? Não é o fidedigno o termo exato, mas não é com as análises que nós fazemos o diagnóstico de qualquer perturbação hormonal. Nós, quando fazemos a avaliação de um utente do ponto de vista hormonal, temos de ter tempo para avaliar as queixas físicas, as queixas emocionais do utente, portanto não podemos fazer consultas de 5 minutos porque isso não vai dar, e relativamente à tireoide, as análises que são comumente pedidas não revelam de facto tudo ou praticamente nada. Tem que se pedir outro rol de análises que não são frequentes ser pedidas e que é bom que os colegas e os utentes as façam, que aliadas à sintomatologia clínica vão-nos então permitir, também juntamente com a ecografia, porque o diagnóstico é laboratorial, ecográfico e, sobretudo, clínico, fazer então um diagnóstico de uma disfunção tireoideia. Quais são então os sintomas da disfunção da tireoide? Os mais frequentes é a tendência depressiva, a pessoa ter acordar de manhã com dor e rigidez matinal das articulações, acordar com olhos inchados, cara inchada, a obstipação é um sinal característico. Muitas vezes, muitos utentes referem que ao começar o tratamento passou-lhes a obstipação, que quase que empregam a palavra muitas vezes de milagre, que já tinham feito tudo e que nada lhes fazia passar a obstipação. É um sinal frequente do hipotireoidismo. Mais outros são a tendência a engordar comendo bem, e quero referir aqui que a disfunção tireoideia não faz engordar mais 20, menos 20, mais 4, 5 quilos a mais, porque nós de facto temos é que comer bem. A cefaleia matinal, ou seja, a dor de cabeça da parte da manhã, a pessoa acordar cansada, acorda, parece estar sempre cansada, que não repousou tudo ao longo do dia, aquilo até se vai só não foi reparador. Sim, e depois há sinais físicos que nós observamos que são muito característicos, uma abolição ou diminuição do reflexo aquiliano, que é o reflexo que nós pesquisamos para verificar a condutibilidade do tendão, que é reflexo do hipotireoidismo, a queratose folicular, que é uma rugosidade que existe aqui atrás daqui dos braços, que é aqueles picos atrás da queratose folicular, que é muito característica também. Não dá com esfoliante nenhum. Não, é pele áspera, digamos assim, na face posterior do braço, e as mulheres, coitadas, muitas vezes usam muitos esfoliantes a pensar que vão resolver a situação. Não vai, é uma característica do hipotireoidismo. A língua, também na língua nós vemos muitas coisas relativamente à nossa saúde, e no hipotireoidismo a língua pela toxicidade, pela falta, muitas vezes, do trânsito intestinal dar-se, porque também a hormona tireoideia regula o trânsito intestinal, e quando não há hormona tireoideia, há obstipação, há, portanto, a prisão de ventre, há uma proliferação bacteriana anormal da nossa flora intestinal e de fúngica. Muitas vezes a língua está revestida também por um revestimento branco, eventualmente fúngico. Que não sai de um dia para o outro, demora a sair. Por outro lado, porquê é que é mais frequente esta disfunção nas mulheres do que nos homens? Olha, Paula, há várias causas para isso, entre as quais a toxicidade provocada pelos cosméticos. Em média, as mulheres utilizam 16 produtos cosméticos por dia, enquanto os homens, em média, utilizam 8. Nós usamos creme de olhos, creme de pescoço, creme de pés, creme de mãos, sombras disso, sombras daquilo. Os homens, em média, usam 8. E, por outro lado, há uma diodinase, que é uma enzima que faz a conversão da T4 em T3, que é muito menos ativa na mulher do que no homem. Voltando aqui à questão dos cosméticos, porque é uma curiosidade que interessa a todas as mulheres, nomeadamente, de que forma é que usar cremes diferentes atuam na disfunção da tireoide?
As toxicidades todas, que pode ser não é só dos cremes, são as ambientais, são as do pão, as do flúor, as do cromo, as do brómio que existe no pão, do flúor nas pastas dos dentes, do cloro nas águas, por exemplo, o perclorato na água, nos combustíveis, os fetalatos, bisfenol nos plásticos, por exemplo. Todas as toxinas, de modo geral, intervêm de duas formas na síntese da hormona tiroideia. Ou não deixam incorporar o iodo na tirosina, portanto não vai haver a formação da hormona bem feita, portanto, ou intervêm na formação da tiroglobulina, que é a proteína de transporte, e portanto há sempre uma falha na síntese da hormona quando há toxicidade ambiental. As toxicidades podem ser múltiplas. Diversas. Tratamentos. O tratamento, quando estamos a tratar a tiroide, não podemos pensar só em dar a hormona tiroideia. Temos que pensar em alimentação, porque o intestino é importante, em eliminar toxinas, em fazer a interrelação com as outras hormonas que tem que ser verificada e corrigida, em reparar o sono, porque sem o sono correto também todas as hormonas vão sofrer variação na sua ação, e então finalmente tratarmos com a hormona tiroideia. Eu sou muito apologista de darmos T4 com T3. Portanto, há aqui a possibilidade de controle desta disfunção. Sim. Não é só com T4 que nós temos de tratar os doentes, é tratar a alimentação, isto é muito importante. Se nós não tivermos a alimentação corrigida... Em 10 segundos, quais são os alimentos que devemos de cortar? O glúten. Há uma relação indiscutível entre glúten, doença autoimunitária e, no caso do hipotireoidismo, 90% dos casos são tireoidite Hashimoto, que são uma tireoidite autoimune, e o glúten e o papel do intestino e da permeabilidade intestinal é indiscutível na relação com a doença autoimunitária, com a permeabilidade intestinal, com a intolerância e a alergia alimentar. Muito obrigada, Dr. Ivone. É sem dúvida um tema que dá muito que falar, mas já ficou aqui algumas pistas para quem está aí em casa.